Metas fiscais do segundo quadrimestre do ano 2023, 28 de setembro de 2023. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores. Boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, o YouTube, Facebook, Instagram. Boa noite ao público presente, que nos dá honra com a presença nessa casa. Nesse momento, declaramos abertos os trabalhos para a realização da audiência pública para a demonstração das metas fiscais do segundo quadrimestre, ano 2023, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal pela Prefeitura Municipal de Amparo. Agradecemos a presença de todos e damos boas-vindas aos representantes do município de Amparo presentes nessa reunião e abaixo nominados que farão as apresentações para a qual passaremos a palavra para a condução dos trabalhos. A querida amiga Andréia Figueira Barreto Vilas Boas, secretária de Finanças do município de Amparo. Vou colocar alguns nomes aqui, acho que deve estar todo mundo aí. Alexandre Natales, João Pedro Rodrigues Teixeira do SAI, o Diego Henrique Marinho, Ana Paula de Campos, Antônio Nery Marques Júnior, Gabriel Laércio de Lima, Débora Cristina Bertucci Carreira, Mariana Alves, que é da Câmara Municipal, Caio Augusto Nascimento Leite. Dos vereadores presentes, registramos a presença do nobre vereador André, do pastor Elson, do Carlos Casotti e da Silvia Forato. Justifico ainda as ausências por compromissos assumidos anteriormente os vereadores vereadora Rosa Rodrigues, Alice Veríssimo e a Janaína, que estão em Brasília, o vereador Farlim Conrado, Luiz Carlos Oliveira, Antônio César da Silva e o Osmar Dorigan. Passamos então a palavra à senhora Andréia, secretária de Finanças. Boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, aos presentes. Deixa eu me acertar com o microfone aqui. E boa noite também àqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. A última vez que eu estive aqui foi em maio, né, para falar um pouquinho das nossas finanças. E o sentimento que nós deixamos no fechamento daquela audiência foi: como será que vai se comportar até a próxima audiência a nossa arrecadação? Eu lembro muito bem que eu estou olhando aqui para o pastor, que foi uma das preocupações. Ele falou: Andréia, como é que será que vai estar? Vamos aguardar aí, né, as notícias que você vai nos trazer aí na próxima audiência, né? Então eu tomei a liberdade de trazer um pouquinho um resgate. Peraí, deixa eu só ligar aqui o nosso aparelho, ver se eu estou... Acho que não estou conversando com ele direito. Vamos ver. Será que alguém consegue me ajudar? Acho que eu já me achei. Obrigada. Bom, gente, quem esteve presente na audiência na primeira audiência da LOA, vai lembrar um pouquinho dessas notícias aqui que eu resolvi trazer também naquela audiência, né? Então, a gente vem de um cenário de 2022, onde uma reportagem de 31 de janeiro registra que em 2022 nós tivemos um saldo positivo de 126 bilhões. E a reportagem diz assim, olha, foi o segundo ano seguido em que a soma das receitas da União, estados e municípios e estatais superou as despesas. Na proporção do PIB, o resultado é o melhor desde 2013, gente. Então, 2022 foi um ano muito bom, né, para as finanças públicas. Eu ouso dizer até que isso veio de uma história ainda de 21, reproduzida muito melhor em 22. Então, a proposta orçamentária encaminhada a esta casa em 2022, em setembro, ela carregava um cenário otimista. Porque quem diria que nós estaríamos vivendo hoje o que estamos vivendo com este resultado trazido aí na reportagem
não sei se dá para enxergar, de 30 de janeiro. Quando nós fomos avançando aí, quase próximo à primeira audiência da LOA, a gente traz esse resultado, gente. Contas públicas têm déficit de 20 bilhões no primeiro semestre. Pior resultado em 3 anos. Então, quem imaginaria que de 126 bilhões positivos, nós perderíamos o 126 inteiro e fecharíamos com 20 bilhões a menos. Então, Brasil perdeu muito em muito pouco tempo. Nós estamos falando de 6 meses. Quando eu estive aqui em maio, uma das minhas falas foi: janeiro e fevereiro, a arrecadação ela veio na mesma toada de 2022. O ICMS, por exemplo, que é a nossa maior receita, quem viu a arrecadação de janeiro e fevereiro não iria imaginar que nós estaríamos na situação que nós estamos hoje, né? Então, é algo muito, mas muito preocupante. A CNM produziu um material, né? Há um mês e meio atrás, mais ou menos, onde ela diz que uma parte, né, dessa deficiência que a gente está vivendo hoje foi a PEC de transição que a gente veio, né, aí do início do ano. E aí isso vem, né, se prolongando. O que me chamou mais atenção é essa reportagem de agora. Quando dá um mês depois, eles colocam: contas públicas têm piora de mais de 200 bilhões até julho. E aí eu peguei o reflexo dessa reportagem apenas naquilo que a gente estava discutindo no slide anterior. Olha só. A reportagem de 28/7, ela diz que o déficit primário é de 20 bilhões. Ou seja, a despesa ela está a maior em 20 bilhões em relação à receita. Gente, um mês depois, o déficit primário foi para 56,17, né? Então, assim, bilhões é muito para um único mês. Então, nós estamos vivendo um cenário que a gente saiu de uma pandemia em 21, tivemos um ano iluminado em 2022 e que não dá para entender o que está acontecendo em 23. Né? Então, a partir disso, a gente vê o quê? Reportagem de prefeituras que sobrevivem apenas do FPM fechando as portas, serviços parando para tudo quanto é lado do Brasil, né? E a gente tem visto aí que a crise está muito difícil a sobrevivência. E aí a gente tem o seguinte, se não me engano, a semana que vem, no dia 3, tem um novo protesto dos prefeitos em Brasília para tentar reverter de alguma forma essa situação. Né? O que será que o governo vai conseguir nos ajudar para que a gente, então, consiga reverter? Uma das minhas análises é o que é complicado em tudo que a gente vai mexer em termos de arrecadação, principalmente no governo federal. Tudo aquilo que eu preciso abrir mão e reverter para dentro do próprio exercício, eu tenho uma relação de compensação de receita. Então, eu até digo assim, eu me encontro numa posição muito complicada enquanto secretária de Fazenda, mas o nosso ministro está numa situação muito pior. Porque ele precisa atingir o resultado dele, tem que olhar para os municípios que estão perdendo a arrecadação, tem que pensar num jeito de ajudar e, ao mesmo tempo, ele tem uma série de questões legais que implicam na liberação de recurso para todo mundo no país. Então, a gente tem aí um grande desafio no encerramento desses 3 meses aí que aí estamos para viver. Espero que eles consigam encontrar um caminho para que, pelo menos, os municípios, principalmente aqueles municípios muito pequenos, consigam chegar até o final do ano, no mínimo, cumprindo aí a sua folha de pagamento e as suas despesas com saúde. Né? Então, esse é o cenário que eu abro essa audiência. Né? Gostaria de estar dizendo uma outra coisa aqui,
né? Só resgatando um pouquinho o sentimento que a gente saiu na última audiência, né? Um sentimento de esperança e que na realidade o país acabou realmente estando numa situação um pouquinho mais complicada. Como eu disse ontem na audiência pública também da LOA, os senhores vão estar recebendo um orçamento muito pequeno em termos de aumento em relação a 2023. Nossa projeção é que a gente vai arrecadar 7% a menos da receita corrente líquida do que foi em 2022. E apenas 3% ou 3,5% em relação a 23 para 24. Né? Então, será realmente um ano de muitos desafios. Esperamos que até lá o governo federal nos ajude, né? E encontre um caminho para que os municípios brasileiros consigam sobreviver um pouco mais, senão nós vamos estar numa situação bem complicada. E isso reflete de cheio nesta casa, porque os senhores estão para acolher aquilo que o povo está encontrando dificuldade, né? E numa situação financeira complicada, a gente tem alguns cortes que muitas vezes vão bater aqui na porta dos senhores com toda essa situação. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aí como é que estão os números aqui do segundo quadrimestre. Eu tomo a liberdade sempre de dar uma separada nos dados, porque o SAI ele tem um objetivo específico, né? Então o SAI atende só a finalidade dele e a prefeitura ela tem toda a obrigação de cuidar da cidade. Então nós temos aí uma previsão de realização de receita, tá? Olhando o nosso orçamento, até agosto, a nossa expectativa era de 261.432.000 na receita corrente, que eu costumo dizer que é a minha receita do dia a dia. Nós tínhamos uma expectativa de quase 39 milhões na receita de capital, que a gente sabe que são as receitas de convênio, tudo que nós temos de convênio que não são para o custeio. Então, nós tínhamos uma expectativa de arrecadar R$ 318.490,11. Na receita corrente, de quanto foi o volume da nossa perda? Nós tivemos aí uma realização de 254 milhões. Então, a perda nesses 8 meses foi de R$ 6.679.167,23. Na receita de capital, nós tivemos aí uma perda de 24.731.000. Notem que ela é muito maior. Só que qual é a diferença? Quando um convênio não chega, nós conseguimos parar a sua execução. Então, ou a gente vai paralisar a obra, ou a gente vai mais devagar com a licitação, ou a gente vai protelar um pouco o momento de ocorrência dela. É algo que é possível a gente segurar. E a receita corrente, quando ela cai? A gente não consegue, nem tudo a gente consegue segurar. Então, nós editamos um decreto do dia 10 de agosto, publicado no dia 11, onde nós já fizemos uma primeira interferência no município com o contingenciamento de despesa. Até eu me recordo na última audiência, o nosso vereador o Casotti disse assim: Andréia, mas pode dar o desequilíbrio? Vocês não têm que fazer nenhum mecanismo, né? Então, e naquela ocasião a gente estava assim, com 2 meses bons e 2 meses ruins. Então nós aguardamos. E aí realmente a situação foi se complicando, então nós editamos aí o decreto, que já causou, né, um pouco de paralisação em algumas coisas que a gente está correndo no município. Então nós temos muitos contratos já em redução, né, já em análise, aí em detrimento dessa questão do contingenciamento, né? Então a nossa perda no segundo quadrimestre, né, de janeiro a agosto, foi de 31.410.000, sendo que o convênio é passível segurar, e o resultado de 6.679.000, a medida para nos ajudar foi o decreto de contingenciamento. Tá? Então, a primeira medida já foi tomada. Nele, além de mexer com contratos, a gente mexeu com uma série de despesas, né, que foram necessárias aí para a gente atingir. Agora a gente vai abrir um pouquinho para a gente entender assim, ó, do que eu tenho previsto, quanto eu já realizei,
e se por este percentual eu vou ter ainda alguma deficiência até o final do ano. Tá? Então, eu tomei liberdade de novo, vamos falar que esse quadro é só da prefeitura, depois eu vou mostrar o SAI. Então, se nós pegarmos a primeira linha, na receita corrente, nós temos o quê? Uma expectativa no orçamento de 418 milhões de arrecadação. Tá? Nós realizamos 138 milhões no segundo quadrimestre e no acumulado 282. Então, nós atingimos aí na receita corrente 67,44 da nossa previsão aí de arrecadação. Se a gente for detalhar, nós temos aí os impostos, que a gente arrecadou 70% já. Por que a gente tem uma aceleração nesse item aqui? Porque o IPTU a gente tem quase 40% da arrecadação que a gente recebe parcela única, né? Então, ele puxa, na realidade, esse valor. Contribuições 68,04. A receita patrimonial, nós temos aí uma realização de quase 100%, ok? Na receita de serviço, a gente já extrapolou o que a gente tinha pedido. Na transferência corrente, nós já realizamos 66,35 e outras receitas correntes nós realizamos 44,98. Então, quando a gente abre o número, a gente vê que aquelas receitas que não têm um peso muito grande na nossa arrecadação, elas até que estão numa toada de que realmente eu vou atingir e vou ultrapassar, que é o caso da receita patrimonial. O que eu tenho na receita patrimonial? As nossas aplicações financeiras. Está aqui o nosso tesoureiro Toninho, né? Todo o dinheiro que entra não fica parado, né, Toninho? Ele é imediatamente aplicado. Então, o mercado financeiro está pagando bem. Né? Então, nós já atingimos praticamente quase tudo que a gente tinha previsto. Mas ele tem força para me ajudar naquilo que realmente eu preciso? Ele tem uma relevância? Não tem uma relevância tão grande. Né? Então, mesmo com essa arrecadação, a gente tem uma deficiência, como eu mostrei no slide anterior. A receita de capital, a gente tem aí uma realização de 23,54, então, provavelmente, nós não vamos conseguir atingir tudo que a gente tinha previsto aí enquanto receita de capital, ok? Aqui nesse quadro, gente, só para a gente entender a diferença, a coluna onde está escrito atualizada é o que eu estimei para receber durante 12 meses. O slide anterior é o que eu estimei para receber até agosto, ok? Por isso que a gente tem essa diferenciação. Então, nós estamos ainda um pouco preocupados aí, principalmente na transferência corrente, que é onde é a maior dependência do município, dessa realização, ok? Então, pode ser que aqueles 6 milhões e 600 do slide anterior, ele aumente um pouquinho? Pode ser que sim e pode ser que não. Então, nós vamos aí estar acompanhando aí. Se ele melhorar, eu consigo fazer um descontingenciamento do decreto já existente, ok? Bom, aí aqui é só um gráfico para a gente demonstrar o quanto que cada um já realizou, né? E aí vamos falar um pouquinho do SAI agora, né? Se a gente tiver dúvida, a gente tem aqui o nosso representante João Pedro, né? Qualquer coisa ele nos socorre aqui. Então, o SAI, ele já teve uma realização de 66,06%, né? Então, ele tinha orçado 33 milhões, até hoje arrecadou 22, 11 milhões 687 foi no quadrimestre. Então, o que a gente percebe desse quadro? O SAI está numa constância. Né? Então, a probabilidade dele atingir o que ele se propôs aqui enquanto orçamento, ela acho que está dentro da curva, certo, João Pedro? Acredito que a gente não tem, eu acho que o SAI ainda não tem nenhuma sinalização de que talvez não realize, né? Por enquanto, quando a gente olha esse quadro, né? Ok. Então, o SAI, enquanto arrecadação, ele está tranquilo, ele tem uma previsão aqui de receita de capital, tá? Que talvez não se realize, até agora só realizou 19,5, mas é como eu já disse, igual na prefeitura, aquilo que não se realiza pela receita de capital é passível da gente segurar a despesa, ok? Então, até agora, se a gente colocar no geral, o SAI tem aqui uma arrecadação já de 64,67% do que estava estimado no orçamento. E aqui é só um gráfico, né? A gente percebe nesse gráfico que praticamente tem uma constância naquilo que eles arrecadam lá,
ok? Bom, vamos trazer um pouquinho então as nossas principais receitas e como é que está em relação àquilo que foi estimado. Olha só o ICMS. Até agora, nós atingimos 61,33. O ICMS é um que a gente acredita que não vai atingir, né? Ele não vai conseguir, o Toninho está aqui que me acompanha aí. O ICMS ele cai toda terça-feira, tá, gente? Então, no início do mês, primeiro dia útil do mês, o Estado publica aquilo que vai repassar e a gente vai acompanhando. Em geral, tá mandando a menos, né, Toninho? Todas as mensagens aí que o Toninho já captura o depósito, ele já manda informando, olha, deu para mais, para menos e, infelizmente, tem sido menor. Então, a gente acredita que o ICMS ele não vai se cumprir, gente, ok? Depois eu vou mostrar a representação do ICMS nas nossas receitas. O FPM, 64,15. Também está um pouquinho baixo. O FPM está tendo muita discussão, né? Inclusive, o presidente disse que nenhum município irá receber menos do que recebeu em 2022. Né? Então, ele já tem essa promessa, principalmente para aqueles municípios que vivem do FPM, que correm o risco de receber, se bobear, menos até que 21, por conta dessa crise. Né? O IPTU já realizou 72,91. O IPTU, a gente não está estimando uma perda nele, eu acho que aquilo que está orçado ele vai realizar. Receitas do SUS, realizamos até agora 70%, então ela está numa regularidade. O Fundeb, 62,44%. O Fundeb ele tem uma ligação direta com ICMS e FPM, então o Fundeb, a tendência é que a gente perca em torno de 2,5 milhões do valor orçado. E o Fundeb, eu consigo segurar a despesa? Não. Então, o que acontece quando falta dinheiro no Fundeb? A aplicação em ensino no município, ela sobe muito mais do que o natural dos 25%, ok? Por quê, gente? Porque eu pago folha de pagamento com o Fundeb, né? Então, nós já tivemos aí no mês de junho, quando nós precisamos fazer o aporte, tanto do 13º, a primeira parcela, quanto às férias, a receita que veio nesses 6 meses, ela não foi compatível com a despesa. Então, o município fez um aporte de quase 4 milhões aí dentro do Fundeb. O ISS, já arrecadamos quase 70%, então também não estamos vendo problema no ISS. Notem que as receitas do município, o pessoal é fiel. A nossa inadimplência no município é muito baixa. Né? Então, a gente tem esse diferencial aqui em Amparo. O IPVA, gente, ele já até passou. Tá vendo? 107,68. E tem muitas hoje a gente trabalha muito com a rede social, com mensagens de WhatsApp, já tem muitas pessoas falando, olha, o ICMS, não se pode falar que está perdendo arrecadação porque o IPVA, ele deu a mais. De fato, ele deu, mas ele não representa para nós, dentro do universo que a gente precisa, ele representa 7% da minha arrecadação do Tesouro, né? Então, assim, por mais que ele me ajude, ele não consegue dar aquele fôlego necessário aí que a gente precisa. O FNDE são recursos que vêm para salário, educação, alimentação e transporte, já arrecadou 74,30, então está numa atuada boa. E o ITBI, olha que engraçado o ITBI, gente. Eu já arrecadei 86,23. O ITBI é venda de imóvel. E aí você pensar que nós estamos numa crise e o povo não para de comprar imóvel, né? Vocês veem que a gente tem uns lados da economia que é interessante, né? Porque numa crise, você dá uma segurada no investimento, né? Fala, olha, para onde que eu vou tal? E o ITBI, então, já a expectativa é que a gente também... aqui tem uma diferença apenas de 474 mil. Então, a gente atinge isso tranquilamente, vai passar um pouquinho. É pena que o ITBI ele não representa um volume tão pesado na nossa arrecadação, tá? Então, essas são as nossas principais receitas. Maior preocupação do município, ICMS e FPM. E o Fundeb, que de tabela, quando eu perco ele, eu também necessito de receita própria para cobrir. Andréia, Pois não. Desculpa, eu só vou pedir licença que eu tenho que dar aula. Ok, querida. Obrigada. Mas obrigada por estar com a gente até agora. Vamos lá? Principais receitas do Tesouro, só para a gente lembrar, tá, gente? Então, vocês percebem aqui quando eu falei que o IPVA e o ITBI, eles me deram aí um resultado mais positivo? Olha o ITBI, quanto ele representa no meu universo, 2%. E o IPVA, 7%. Então, ainda, e graças a Deus que eles estão acima do meu estimado, eles não têm força suficiente para me ajudar com o caixa, né? Para me ajudar a dar essa revertida na perda tão grande de FPM e ICMS, que é o que demonstra aí o nosso quadro.
quis trazer para vocês como é que nós estamos. De janeiro a agosto, quanto que eu já arrecadei de FPM? André, eu tive perda, não tive? Essa história de que eu vou receber, nenhum município recebe menos do que 22, nós estamos nessa situação? Não, nós não estamos. Né? Então, o que nós arrecadamos de janeiro a fevereiro, a gente arrecadou apenas 3,83% a mais do que o mesmo período do ano passado. Notem, gente, que olha só, 2022. Em 2022, até 31 de agosto, nós já tínhamos arrecadado 26,59% em relação a 21. Olha que doideira pensar que esse ano nós estamos nesse miserê de 3,83, gente. Né? E tem município que está com menos ainda. Então a gente ainda tem que agradecer os 3,83 que a gente tem. Né? Então, assim, o município de Amparo está numa situação de que corre o risco de receber menos que 22, só se despencar demais de setembro até dezembro. Mas, por hora, a gente está levando mais ou menos aí dentro do que está em 22, um crescimento de 3,83. Andréia, então, quando você fala que nós estamos perdendo, se pelo menos a gente arrecadou já 3,83, qual é o teu problema no FPM, então? É que a nossa proposta orçamentária, ela foi estimada que o FPM cresceria em 8%. Então, eu tenho uma deficiência de percentual. E aquilo que eu estimo, ele é igual àquilo que eu fixo enquanto despesa. Então, eu formo o equilíbrio. Então, eu tenho dotação, mas eu não posso gastar. E por que não pode gastar? Porque eu não vou arrecadar tudo aquilo. Né? Então, esse é o mecanismo que tem nos preocupado aí enquanto gestão. Agora, ICMS nós vamos chorar. Deixa eu tomar até uma aguinha. Gente, olha esse quadro. 2022, nesse mesmo período, a gente tinha arrecadado 14,72% a mais em relação a 2021. E esse ano, menos 12,47%, até agosto. Quem que é o ICMS? Minha maior receita. Então, é muito preocupante. Andréia, como é que está o orçamento? O orçamento ele estava estimando uma perda de 3% em relação a 2022. Tá? Para esse ano, eu já cansei de falar, acho que vocês nem aguentam mais eu ficar falando, né? A gente teve uma perda considerável no valor adicionado. Então, quem elaborou o orçamento do município falou, bom, eu vou confiar que a economia vai continuar boa, como está agora em 22, e que mesmo eu perdendo 7,55% de valor adicionado, ainda assim a minha perda vai ser de 3%. Né? E já trabalhei em municípios que, mesmo perdendo, o Estado estava tão bom que não fez cosquinha. Né? Não refletiu. Mas, infelizmente, além da nossa perda, o Estado também perdeu. Então, como eu mostrei na audiência da LOA, a primeira audiência, o Estado perdeu quase 8% de arrecadação de ICMS. Então, além daquilo que nós perdemos, a gente perdeu também a questão da arrecadação do Estado, tá, gente? E aí eu trouxe o Fundeb. Por que eu trouxe o Fundeb? Porque ele tem relação direta com o ICMS e o FPM. Então, olha só. O ano passado, no mesmo período, a gente tinha arrecadado 11,44% a mais do que 21. Né? Então, gente, a curva natural de crescimento, ela varia de 8%, 10%. Então, tudo que a gente viu nos slides, a gente viu que ele está bem fora do padrão. Né? Tá bem legal. E aí, assim, 11,44 era o que eu tinha de resultado do Fundeb. E agora eu estou com menos. Até agosto, eu recebi menos do que o mesmo período de 2022. E aí, no orçamento, a gente tinha estimado também um crescimento de 8%, que é a curva natural dessa receita. E aí, nós vamos ter aí uma deficiência em torno de 2,5 milhões, como eu já falei. Ok? Exato. Você olha, lembra que eu... Muito bem, vereador. Obrigada. Lembra que eu falei da gente... Quem viu janeiro e fevereiro achou que estava bom? Olha lá, muito bem observado. Obrigada. A gente vê, 10 milhões em janeiro,
de 22 para 11.590, né? Então você vai falar assim, puxa, mas eu perdi 7,55, mas não foi nem cosquinha aqui. Eu não tive perda. Fevereiro a mesma coisa. E aí de março em diante que começa a história, né? Então, obrigada, vereador. Muito contador, não é? Né? Então, você vê, gente, que os números eles falam por si só. A gente não precisa nem falar muita coisa, né? E aí a gente vê aí esse histórico, né? Você viu agosto? 12.986 entrou 10.200. Acho que foi o maior, né, Toninho, que a gente perdeu, né? Da nossa estimativa, né? É que eu tinha assim, eu faço uma estimativa mês a mês o que eu pretendo arrecadar. Quando foi aqui, a minha estimativa para aquilo que ficou deu uma diferença enorme. É que essa tabela de 22 é sobre 22, né? Eu tenho uma outra tabela que eu não trago aqui, que eu reestimo, e aí eu falo para o Toninho, eu estou esperando X. E ele me devolve, ó, deu Y. Então, nesse aqui foi quase 1.800.000, né? Da estimativa. Mas eu vejo que realmente a gente começa a perder. Com a única exceção de maio, né? Olha lá. O resto, abril, despencamos. Março e abril foi assim, né? Então, quem começou o ano com janeiro e fevereiro, não ia imaginar. A gente veio com aquele resultado bom, né? De 22, olhou janeiro, olhou fevereiro. Quando chegou em março é que a gente deu essa, né? Olha, 14 milhões para 9. É muito, né, gente? Não estamos falando de 500 mil, né? É um valor considerável. O senhor quer fazer mais alguma consideração? Podemos? Então, vamos lá. Aqui, de novo, eu trouxe, num outro cenário, que eu trouxe o FNDE junto, o Fundeb, o SUS, né? Mas para a gente relembrar. Então, vamos lá. E aí, vamos ver um pouquinho como é que foi a execução, então, né? André, nós perdemos receita e a tua execução, como é que ficou? Esse primeiro quadro traz o consolidado, tá? Então, vamos entender. Lembrando os dois mecanismos de despesa, o empenhado e o liquidado. O empenhado é o meu comprometimento quando eu faço a compra ou a licitação. E o liquidado é a realização propriamente dita. É quando chega a nota e eu estou aferindo que aquele serviço foi prestado ou que aquela mercadoria chegou. Então, durante todo o ano, nós fazemos a nossa avaliação pelo liquidado, tá? E por que não pelo empenhado, Andréia? Porque pelo empenhado a gente vai empenhando, às vezes eu estou no início de janeiro, se um contrato vence em novembro, eu vou empenhar até novembro a sua vigência. Então, ele distorce o resultado. O liquidado não. O liquidado é o que eu estou realizando. Então, aqui, gente, nós temos um primeiro momento, a despesa corrente, tá? Aqui eu estou mostrando consolidado, tudo bem? Depois a gente vai isolar um pouquinho esse resultado. Então, a gente tem... Vamos primeiro falar do acumulado, que está nas duas últimas colunas. Então, no acumulado de despesa corrente, nós temos aí um empenhamento de 361 milhões. Ou seja, 91,20 daquilo que foi previsto. Aí, gente, para a primeira coluna empenhada, a gente empenhou 126 milhões. Percebam, e aí eu vou abrindo depois, que a nossa execução já deu um freio, né? Se a gente for olhar aqui, a gente já entende que deu um freio. Aí no liquidado, a gente já liquidou de tudo que a gente executou 94%. Então nós liquidamos 280 milhões no acumulado e 152 no liquidado. Na despesa de capital, a gente tem um empenhado de 34 no acumulado, empenhamos apenas 10 no quadrimestre, no segundo quadrimestre, ok? E liquidamos 17. E aí esse quadro vai trazer um pouco a nossa deficiência. Tá vendo onde está escrito superávit barra déficit e tem menos 6.167.000? Essa é a relação do que eu arrecadei contra aquilo que efetivamente eu liquidei. Ok? Então ela já me demonstra um descompasso. Vocês estão vendo que o número praticamente conversa? Quanto foi que eu mostrei lá atrás de deficiência na arrecadação? Quase 6.600, né? Então, só que lá era só a prefeitura. A gente vai abrir. No consolidado, ele está me demonstrando uma deficiência entre receita e a despesa propriamente liquidada. Ok? Do liquidado para o pago, eu tenho uma
distância de cronologia. Então, eu tenho um fluxo de caixa que me ajuda a fazer o pagamento. Então, esse valor de 6 milhões, ele não me prejudica, nesse primeiro momento, o fluxo dos pagamentos, porque a gente tem uma distância entre a liquidação e o pagamento propriamente dito. Que na prefeitura, não sei se é assim no SAI, é em torno de 15 a 20 dias, né, Toninho? Entre a liquidação e o pagamento. Então, estamos fechando o nosso quadrimestre também com déficit. Aí, deixa eu só passar para cá. Ó, no consolidado, por isso que eu estou falando, a gente empenhou no primeiro quadrimestre no primeiro quadrimestre 234 e agora 126. Vocês estão vendo como a gente deu uma boa segurada? Ó, 234 para 126. Estou olhando só a despesa corrente, que é a minha despesa do dia a dia. Vamos passar para frente, então. Vamos lá olhar a prefeitura? Vamos direto no superávit e déficit? A prefeitura hoje está me acusando um déficit entre receita e despesa de 5.141.000, tá? Pela despesa liquidada. O empenhado está com quase 100 milhões? Tá. Mas o empenhado, eu ainda tenho um monte de coisa que ainda precisa entrar. Toda a arrecadação de setembro até dezembro para ir cobrindo este déficit aqui, que é aquilo que eu falei, empenhos que são feitos pela sua execução de contrato, ok? Então, aí, já demonstrando os 5 milhões. De quanto foi o nosso contingenciamento? De quase 7, tá? Então, nós estamos aí com uma medida para estar dando uma segurada nesse número. Aqui, só para mostrar a diferença, então, vamos voltar só na despesa corrente, que é onde a gente mais trabalha, né? E onde tem as deficiências que os senhores recebem aqui a reclamação. Segundo quadrimestre, 117 milhões a gente empenhou, e contra 215 do primeiro quadrimestre, tá? Então, a gente já percebe que nós estamos numa desaceleração. A Câmara, eu só trouxe o número, ela está deficitária porque ela não tem recurso, né? Ela sobrevive do repasse do município, né? Então, a Câmara está dentro aí da sua naturalidade aí mensal, tá? É mais para constar. E o SAI, ele tá aquilo que o João disse mesmo, nós estamos trabalhando para dar uma segurada. Então, quando a gente olha o SAI de uma forma individual, ele ainda está positivo em relação àquilo que arrecadou. Então, ele está numa toada razoável aí de sua execução. É só a prefeitura que nós estamos aí com realmente essa deficiência. Demonstrativo financeiro, aqui a gente tem a receita realizada, a despesa liquidada, né? E o saldo final em 31 de agosto de R$ 90.042.978. Aqui, gente, desculpa, é órgão consolidado. Então, aqui eu estou somando a prefeitura, a Câmara e o SAI, tá? Então, a gente tinha o saldo financeiro anterior com 118 milhões em 31/12 e agora estamos com 90. Percebe que a nossa poupança baixou um pouquinho, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora então das aplicações constitucionais, como é que ficou. Vamos falar aí do ensino. Lembra que eu falei que na deficiência do Fundeb, a gente tem que arcar com o ensino. Então, a gente sempre acompanha as aplicações pelo liquidado. Olha só, gente, em 31 de agosto eu estava com 30% de aplicação no ensino. O mínimo é 25%. Provavelmente, quem esteve aqui na audiência do ano passado, em setembro, estava preocupado em aplicar no ensino. Por quê? Porque a economia estava girando muito bem. E aonde, principalmente? Nos impostos, né? Então, talvez eu não estava aqui na época, não sei se a minha equipe lembra, mas eu acho que nem sei se em 31 de agosto estava aplicando os 25 já, se não estava menor, tá? Eu acho que não, né? Vocês não tenham, eu esqueci de pegar esse dado, né? Então, hoje nós já estamos aí com 30,5, ok? Ainda que eu venha arrecadar de setembro a dezembro, eu acredito que esse número não vai mudar muito, né? Até porque é o seguinte, quando chegar em dezembro, nós temos o aporte do 13º e mais férias de professor de novo, então provavelmente o Fundeb será insuficiente para a cobertura. Aplicação no Fundeb, olha lá, gente,
100%. Né? Então, tudo que eu recebi, tudo em aplicação do ensino, do magistério, tá? A gente até poderia colocar aqui, o próprio quadrinho atrás, né? Do que eu recebi, 70% vai para magistério e eu poderia usar a diferença para outra atividade, mas a gente não consegue aqui no município, ok? E também não estou nem nos 90%, né? Porque eu preciso gastar no mínimo 90% no exercício. Nós já gastamos 100%, e isso tem se repetido aí desde abril, né? Acho que abril a gente até passou 1, alguma coisa, né? Em aplicação. Bom, aplicação em saúde, a gente tem aí pelo liquidado 25,53%. Então, também estamos atingindo aí sem maiores problemas. E a nossa despesa de pessoal, né? A gente atingiu aqui 40,08%. Certo? Deixa eu só checar uma coisa aqui. Que é o exercício anterior e o quadrimestre atual. Fiquei preocupada com esses dois números aqui, mas agora é só ler, né? Então, veja bem, gente. Numa economia boa, o ano passado, essa relação estava com 34% de aplicação. Hoje eu já estou com 40%. A gente estima que vai chegar em torno de 43% e o ano que vem 45%. Né? O que acontece quando esse número começa a chegar muito perto do limite, primeiro limite alerta, que é 48%, depois o limite prudencial, né? A gente começa a ter menos capacidade de investimento em outras áreas, né? E a folha é uma despesa que ela está dada, a gente não volta atrás, né? Então ela tem a sua composição, então ela vem vindo aí numa toada de crescimento. Gabriel, só me lembra, 31/12 era 34% ou 36%? 36%, né? Então nós encerramos 31/12 com uma representação de 36% na nossa despesa de pessoal, tá? Então a tendência esse ano é fechar em torno de 43%. Andréia, por que ela está em 40%, você fala em 43%? Porque eu tenho que pegar o mês presente e 11 para trás. Então, eu estou pegando 4 meses positivos aí de 2022, ok? Bom, isso era o que eu tinha para trazer para vocês, né, os resultados. Tudo isso que eu falei aqui, ele também está dentro de todos os relatórios que a gente publica agora na edição de amanhã do Diário Oficial, que são os quadros da LRF, que também demonstram um pouquinho desses números que eu trouxe. Então, me coloco à disposição agora, se alguém tiver algum questionamento. Alguém quer fazer pergunta? André, Casotti? Alguma palavra, pelo menos? Sim, é isso. Doutor Júlio, Rogério, quer alguma pergunta? Não, tá tudo em ordem? Dentro das despesas gerais, a gente tem que gastar um certo valor em saúde, educação e folha de pagamento. Quando a senhora falou a folha de pagamento em 40%, eu sempre analisei da seguinte forma, que a folha de pagamento da prefeitura girasse em torno de 48% a 51%. Da forma que a senhora colocou, ainda não, nos 40% ainda está um pouco baixo? Tá. Está um pouco baixo. Tá, não, então, é isso que eu estou dizendo. Ó, a gente sai de 36%, que é muito bom. 36% é muito bom. Só que a gente está subindo muito, por quê? A receita está caindo demais. Então, então a relação, né, dela começa a subir um pouco mais. Dependendo da quantidade de valores, se os valores arrecadados forem inferiores à expectativa da senhora, não tem, porque a folha ela permanece intacta, você não pode diminuir. Ela não corre o risco de ultrapassar o limite estabelecido, que é 51%? Esse ano ainda não. Esse ano a gente ainda consegue, acho que eu não chego nem no limite de alerta esse ano ainda. Não pode diminuir. 48%. Seria os 48%. Mas o que eu chamo a atenção é que essa evolução, né, ela acaba que me dificultando. Qual foi uma das dificuldades para fechar o orçamento do ano que vem? Com a baixa da receita, é aquilo que a gente fala, a folha a gente não mexe.
né? Então, ela acaba levando um percentual um pouquinho maior, e aí eu não deixo de pagar salário de funcionário. Então, aí o que sobra para a gente distribuir num momento de crise, ele é menor. Por isso que a gente teve tanta dificuldade de fechar o orçamento. Em relação à saúde e educação, também está dentro da meta. Nós deixamos 28% na educação, que é 25%, e deixamos 25% na saúde, que é 15%. Só que, vou dizer, é insuficiente. É insuficiente. Aquilo que eles pediram é muito negócio. Maior. Você tem 25% e vamos dizer que o seu limite seja 100%. Né? 25%, 25%. Sim. Se o seu limite vai para 80%, vamos supor, 25%, logicamente, é para baixo. Então, aquilo que for destinado para a saúde nesses termos, a qualidade da saúde tende a cair. Sim. Infelizmente, é assim que funciona. É isso. Então, e lembrando que a despesa de pessoal, ela não é computada sobre o total da receita. Né? Delas são tirados aquilo que a gente recebe de convênio. Então, aquilo que é a receita de capital, que ela não tem uma regularidade, que ela entra pontualmente por aquilo que eu assino enquanto objeto de cada convênio, ela não pode ser computada. Então, é tirado. E tem um outro mecanismo também, que as emendas que a gente recebe de forma pontual, que são aquelas que agora, graças a Deus, a gente consegue receber emenda para cobertura de custeio, o que a gente não tinha uns anos atrás. Então, o que nos alivia demais. Então, até essas que a gente recebe, que é para custeio, dependendo de como ela vem grafada, ela é retirada da receita corrente líquida. Por quê? Porque ela não é constante. E aí, esse limite tem que buscar a capacidade que o município tem de forma constante. Então, se a gente observar nos nossos relatórios de receita corrente líquida, nós vamos enxergar que ela tem um ajuste, que é onde a gente tira essas receitas que vêm de forma pontual e que entram hoje, como ela vem para custeio, ela entra como receita corrente. E aí ela pode distorcer este resultado e dar para menos em vez de dar para mais, que é o correto aí. Então, assim, o que o município, dentro daquilo que arrecada mês a mês e de forma constante, gasta então com despesa de pessoal. Por isso que a gente tem que tirar o efeito aí desses convênios. Andréia, a senhora me permite, eu sou meio leigo nisso, mas veja, houve uma queda na arrecadação, vamos chutar assim, só um exemplo, tá? 20%, um exemplo. Esse 20% é o que vocês prevê que vai ter de perda de arrecadação até o final do ano, é isso? Isso. Tá. E esses cortes que estão sendo feitos para a economia, contenção de despesa, equivale a quantos por cento, ou em quanto por cento vai ajudar nessa arrecadação? Então, na realidade, assim, nós estimamos pelo nosso decreto que a gente tem uma deficiência de em torno de 7 milhões. Que é isso que eu trouxe no primeiro slide ali, onde a gente coloca o que eu estava prevendo e o que a gente arrecadou. O mundo ideal seria que eu conseguisse atingir de corte 7 milhões, mas eu não vou conseguir atingir. Por quê? Porque muitos contratos já andaram, muita coisa já está executada e muita coisa é o essencial do essencial. Né? Então, nós estamos na luta. A gente teve vários contratos que a gente precisou mexer, alguns nem todos foram possíveis, como por exemplo as entidades. Vamos falar de entidade, né? Que eu acho que foi uma coisa que veio para esta casa também enquanto questionamento. Né? As entidades, eu estou no meio de um projeto, da qual se eu tiver um corte agora, eu faço o quê? Com o pessoal que eu tenho, com os compromissos que eu assumi, com as metas que eu tenho para cumprir. Né? Então foi uma luta com eles, até em conversa com os senhores aqui, que acredito que tenha chegado aqui, e que a gente não foi possível aplicar nenhum corte. Não foi possível. Embora a situação nos exigisse a fazer, mas a gente não conseguiu. Né? Porque tinha muito mais coisas envolvidas na questão do atendimento à população. Tá. Então, nem sempre... estamos com toda essa medida. Então, assim, se eu não posso cortar de lá, quem é que eu vou sangrar mais do que eu já estou sangrando para dar conta de não mexer
em algumas áreas Vocês essenciais. previam cortar e arrumar uns 7 milhões. Não foi possível. Quanto foi possível? Ou quanto falta, ou quanto seria necessário para equilibrar de verdade as contas? É os 7 milhões. Aquilo que eu conseguia menos, a contenção é 7. Se eu não chego em 7, aquilo que me falta é que vai ser a minha Você não tem essa deficiência. previsão do que falta. Ainda não, porque nós ainda estamos fazendo esse movimento. Nós ainda estamos na luta, porque até 25% eu tenho uma lei que me permite fazer. Mais do que isso, em alguns casos tem que ser mais, aí eu tenho uma conversa aí, e talvez até uma questão jurídica de discussão com o fornecedor. Então, por isso que a gente está nessa luta. Desde que saiu, então o decreto saiu, as secretarias tinham 15 dias para me oferecer tudo que foi possível fazer redução. E aí, a partir disso, a gente começar a trabalhar com as empresas na luta da discussão para baixar os contratos. Então, nós já saímos com vários aditamentos de supressão, vários contratos foram suspensos, então a suspensão ela gera também a paralisação da cobrança do serviço que deixa de ser feito, mas ainda nós não atingimos tudo que a gente queria. Porque é complicado, né? Você tem que lidar com aquilo que é o papel e o financeiro e aquilo que é a população na ponta que está precisando. Responde. Perfeito. Exato, isso mesmo. Muito. Aham. Então, olha. Exatamente, é isso mesmo. E aí a gente é complicado porque assim tudo cai no município. É aqui que a gente vive, né? Ninguém sai daqui para ir lá conversar com o governador, com o presidente. É aqui que a gente vive. É nessa casa que eles batem. É lá na prefeitura com o prefeito, né? Então assim, e muitas vezes a gente fica engessado porque aquilo que compete a nós cobrarmos está sendo cobrado. A gente viu o ITBI, o IPTU, o ISS, ele está numa regularidade. A grosso modo é aquele negócio, né? Eu sei quanto que eu tenho para pagar, mas eu não sei quanto que eu vou ganhar, né? Exato, perfeito. Perfeito a fala. É isso mesmo. Não sei se eu consegui atender. O problema é o ICMS que está caindo muito, né? Isso aí todos os municípios estão sentindo. Né? Essa é a situação. Eu estava lendo uma reportagem agora do governo falando disso aí justamente quando você começou. A questão do gasto do governo federal, que está alto, e a arrecadação caindo. Né? Então, e aí os repasses para o município também fica complicado através do... Ainda que você falou, André, o amparo não depende totalmente do fundo dos municípios, né? Senão a gente está enrolado. E esses municípios que dependem não... Não, tanto que estão com greve, estão fechando a porta, estão... Eu acredito até que tem município que não está conseguindo pagar nem sua folha, porque não recebeu o dinheiro. Vive do FPM. Porque nem todo mundo tem, como nós, indústria. Assim, ó, quem que recebe ICMS? Quem tem indústrias na cidade, né, que concorre com o ICMS. As cidades que não têm, vivem só do FPM. Então, difícil. Só uma pergunta. Com a sua experiência, do jeito que está hoje, se continuar ICMS, o repasse do fundo dos municípios, podemos chegar no final, fechar no vermelho? Podemos. Ou ainda pode ser feito alguma coisa para não melhorar a arrecadação, mas mais cortes, para não termos essa situação? Assim, se continuar nessa toada, a hora que a gente terminar todo o trabalho, a gente entender que aquilo que a gente fez não foi suficiente, inevitavelmente nós vamos ter que fazer mais corte. Ou vai acontecer da questão de fecharmos no vermelho. Talvez, assim, olha,
Talvez não o vermelho como a gente... Porque se eu não fizesse absolutamente nada, a gente tá bem complicado, porque tá nítido que a gente vai ter uma deficiência, né? Então, nós já começamos a trabalhar. E não só para atender esse ano, vereador. A gente já entendeu que 24 tá ruim também. Né? O que acontece? Que eu estava até explicando hoje para um servidor que estava comigo na minha sala hoje. O que acontece quando eu perco uma arrecadação? Então, naturalmente, o município cresce 8% ano a ano. Se no ano A eu tive uma boa arrecadação, no ano B eu perdi um pouco essa arrecadação, além de eu não ter os 8% a mais de incremento, eu ainda perco aquilo que está baixando. Qual que é a nossa situação hoje? Eu tenho uma expectativa de arrecadar 7,5% a menos que 22. Então, veja bem, eu não consigo cumprir 22. De 22, que poderia subir, mais 8% eu não tenho. E eu despenco em 7. Então, só aqui eu já tenho um problema. Que eu não vou recuperar aqui no ano C. Porque o ano C eu vou ter um incremento de receita, mas sobre aquele que já está em queda, que é o ano B. Então, quando o município passa por um momento desse, que foi o nosso caso, de além da crise perder no ICMS, a gente vem numa queda livre. E se a gente for olhar assim, a gente foi conquistando esse índice de valor adicionado durante muitos anos. Aí, em um único ano, eu estou retroagindo quase 14. Mas, assim, foi muito grande, gente. Foi muito grande. Então, além de eu não ganhar, eu baixei. E o cara que vem aqui no terceiro ano, ele não consegue superar. Mesmo que ele tenha 3% de aumento, ele ainda assim não chega nem aquilo que eu arrecadei aqui. Então, quando eu faço uma conta rápida, aquilo que eu tenho mais ou menos em termos de 50 milhões de perda nessa brincadeira de 2 anos aí, sem esse aumento natural. E 50 milhões, gente, para uma cidade pequena... É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito. Por isso que eu falei, foi muito difícil fechar, inclusive, 24. Então, a redução deste ano também já em trabalho para entrar 24 aí. Porque eu vou reduzir esse ano, mas eu vou ter que manter a redução para 24, porque eu não vou conseguir manter. Eu não tenho receita. Complicado. Enfim. Eu nem vou falar o que eu estou pensando. Sabe o que, secretária, se a senhora me permite, é o seguinte, né? Tá pintando um quadro negro aqui, né? Então, se a gente pensar nesse aspecto, a gente está pensando já na parte administrativa da municipalidade, eu estava pensando aqui comigo, se isso daqui for uma constante, a parte social também vai ser muito atingida. Se as empresas começarem a fechar e tiver pouca arrecadação, quem são os mais atingidos? As pessoas que trabalham nas empresas. Consequentemente, as pessoas não vão ter emprego para pagar suas contas também. Aí a municipalidade tem uma arrecadação que é do IPTU. Isso daí pode gerar um problema social grande, porque dentro da normalidade o IPTU aumenta-se de ano a ano. Um certo valor, conforme uma previsão. Se a pessoa não tem emprego e ela não vai... Nossa, é a roda virando ao contrário. É uma roda virando, exato. É a roda virando ao contrário. Então... Agora, é melhor nem completar o raciocínio, porque qual que vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Qual que é a nossa esperança? A gente tem visto aí muitas ações aí da Confederação Nacional, né? Em movimentos, olha, vamos melhorar aí a questão da contribuição patronal do INSS, vamos dar uma melhorada nessa questão da compensação que foi feita o ano passado. Então, existe já um movimento e não vai ter outro caminho a não ser o governo federal repensar muita coisa, né? Porque a gente está olhando aqui o pequeno, que somos nós aqui, Amparo, mas a gente está falando de um todo que ou ele vai ter que mexer drasticamente na sua política econômica, ou nós estamos todos com sérios problemas, né? Então, a gente já tem visto aí um movimento,
né? Então, essa ida dos prefeitos a semana que vem a Brasília, essa discussão que a CNM pediu para que o Senado fizesse uma proposta de alteração na questão da alíquota patronal da Previdência, onde a alíquota ela desce de 20%, dependendo de em que momento nós estamos do PIB, que é a coisa mais difícil é achar esse ranking, que a gente está procurando até hoje, não acha? Em que lugar do ranking Amparo está para saber se essa lei for para frente, quanto de alíquota que eu deixo de pagar. Então, ela vai de 8% a 20%. Então, vamos imaginar que se o governo federal conseguir fazer isso andar e que Amparo se encaixe, por exemplo, num patronal de 12%, eu tenho 8% da minha folha que eu ganho de benefício e que aí eu consigo fazer girar, né? Então, é inevitável, o governo federal vai ter que tomar algumas providências, não vai ter outro caminho, né? Porque senão é aquilo que o senhor está falando, é uma bola de neve, tá? Então eu não tenho, fecho a empresa, não tenho, aí até aquilo que eu recebo naturalmente sem problema, eu vou ter problema, né? Isso, nós vamos ter problema, Então, qual que é o movimento, gente? O que nós precisamos, assim, ser cautelosos no gasto público. Então, se nós estamos enxergando que a gente tem uma instabilidade que está dada e que o número fala por si só, nós temos que tomar um pouco mais de cuidado na liberação das despesas. Então, eu vou repensar um pouco, olha, eu gastava isso aqui, não consigo mais gastar isso, o que a gente pode fazer para tentar não derrubar a qualidade, mas gastar um pouco menos? Eu posso trocar esse item por esse outro item? Então, eu digo assim que a crise, ela traz para nós uma expertise. Porque é inevitável o planejamento. Ou eu vou me planejar ou eu vou afundar, né? Então, eu vou ter, de um lado, esse cuidado maior com o gasto, porque eu estou vendo que a minha receita já não cabe mais no que cabia. E, por outro lado, o governo federal nos ajudando e o estadual. Então, o governador fala, numa das suas falas que o governador coloca, que é na entrevista que eu coloquei na primeira audiência da LOA, onde ele fala que ele já está tomando medidas para isso ajudar. Inclusive, ele fala o seguinte: alguns benefícios que foram dados no passado, eles findam agora entre esse ano e o ano que vem. Se finda o benefício das empresas, o ICMS volta a ter o mesmo patamar que ele tinha antes. Então, ele falou assim, ó, na nossa avaliação, tem muita empresa que vai perder o benefício. Agora, se isso vai implicar lá na frente, na questão do desemprego, a gente vai ter que aguardar. Mas, em termos de arrecadação direta, ele já está fazendo essa aposta. E ele já está trabalhando em alguns mecanismos aí também para poder nos ajudar. Que é o geral, né? Então, a gente aqui embaixo é muito pequeno, né? Então, a gente vai depender muito desses dois pilares, que é a União e o Estado, e que a gente já vê um movimento deles nesse sentido. Então, como eu disse ontem na audiência, a técnica me obriga a parar a despesa aqui, porque aquilo que está me mostrando de receita, eu chego nesse teto. Agora, isso é definitivo? Não. Se a gente tiver esse incentivo da qual nós estamos falando e que a receita começar a melhorar, é óbvio que a gente vai olhar o que está chegando a mais e dizer assim, olha, o que ficou no planejamento do passado que foi necessário fazer corte e que eu vou poder trazer. Só que aí eu vou escolher a prioridade, né? Então, é esse cuidado com o gasto público que a gente tem que ter nesse momento. Né? Então, eu vou reconduzir os meus contratos, reconduzir algumas despesas possíveis de recondução enquanto eu estiver nesse momento de apreensão. É isso. Mas por outro lado, também a gente vê a situação, sei que chegou tudo de uma vez agora. Por outro lado, a gente vê também que é uma situação que vem até para melhorar. Por quê? Evita do gestor público gastar o dinheiro errado. Né? Quando você tem muito dinheiro, você abre a mão e gasta tudo errado. Né? Então, você vai ter que apertar, no caso, vamos falar de Amparo, o prefeito tem que fazer gestão com o dinheiro público, porque a gente sabe, a prefeitura cuida do dinheiro da população, ela presta serviço para a população, o serviço tem que ser de qualidade, gastando menos ou gastando adequadamente. Isso serve para todos os municípios, governo federal, governo estadual, que tem que
se adequar com o que tem e não gastar mais o dinheiro que não tem. Perfeito. Né? Então, infelizmente, tem males que vêm para bem. Esperamos que com essa crise toda, o pessoal não gaste errado, porque a gente está cansado como população, vamos falando de Amparo do Brasil, de ver governo federal gastar totalmente errado o dinheiro nosso que a gente paga imposto. Não é isso? É isso. Então é praticamente isso, é fazer uma adequação ao orçamento que você tem. É igual uma casa, né? Se você gasta mais errado do que você ganha, né? Você vai passar dificuldade. E é isso que é a situação hoje do país. E que os municípios têm que se adequar. Né? Perfeito a sua fala. É isso mesmo. É o caos que nos leva a uma expertise diferenciada. É assim, não é que eu não tenho dinheiro. Eu tenho, mas o volume da minha intenção e da minha necessidade ele é muito maior. Então eu vou ter que olhar esse cenário, o que cabe naquilo que me é possível hoje. E aí traz a eficiência. É inevitável. O caos traz isso pra gente, né? E eu acredito que cada um de nós já viveu um pouquinho desse aperto dentro da própria casa, né? De ter que como? Eu tenho que reconduzir, alterar a minha rota, né? Rever a minha despesa, né? Sim. Não tem jeito. Mas não vamos perder a esperança, né? Inevitavelmente a União e o Estado vão ter que dar uma solução nisso. Não tem como. A gente tem que... E assim, vamos imaginar que a gente vem a mudança dos dois governos maiores do Brasil, então nós estamos falando do Estado de São Paulo e do governo federal, são cenários totalmente diferentes, né? Então o presidente Bolsonaro ele tinha uma linha, o presidente Lula tem uma outra linha, da qual eles têm as suas diferenças gritantes. Ao mesmo tempo, São Paulo, quantos anos São Paulo não ficou na mão de um único partido que tinha a sua ideologia, a sua forma de governar, né? E aí vem um governo novo. Então, o mercado sente, gente, é natural. Né? Então, são extremos que a gente vive hoje. Isso é natural no nosso país. A democracia está aí para isso. Eu quero algo novo. Então, o algo novo, o mercado vai estranhar um pouco. Mas a gente vai reconduzir e vamos chegar lá, se Deus quiser. Nós somos apenas o primeiro ano dos dois governos, né? Que a gente fala que são os maiores aí do Brasil. Mas, com fé, a gente chega, né? E... lutando aí pela eficiência agora, né? A única coisa que a gente não gostaria é que a gente pagasse a conta à população, né? Mas sempre paga, não tem como. Para dar aquele jeitinho para ajudar os municípios, pode ter certeza que alguma coisa vai ser feita para tirar dinheiro da população. É isso que o pessoal faz. Apesar, senhor presidente, de toda a fala de otimismo da secretária, conforme a senhora mesmo explanou, a gente saiu de um superávit absurdo para um déficit astronômico. Sim, é isso aí. Então tem essa também, né? São experiências que nós não precisaríamos passar. Exato. Mas não depende de nós. Pois infelizmente. Muito gritante, bem falado. Mas... muito, né? Em tão pouco tempo. Mais alguma coisa? Não. Podemos encerrar? Se alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então agradeço a todos que nos deram a honra com a sua presença. Não, ninguém quer, tudo. Esta audiência pública para a demonstração das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023, declaro encerrada a audiência pública e os trabalhos desta noite. Obrigado, secretária Andréia, pela presença e por nos também proporcionar um pouco de entendimento de como estão as contas públicas, né? A gente gostaria que essa casa estivesse recebendo pessoas da população, né? Principalmente, como falei na outra sessão, né? Principalmente aqueles que ficam na internet falando muita coisa e às vezes sem conhecimento nenhum e nessas horas pode ser esclarecido e não participa, né? É o momento do esclarecimento, isso, né? Quando a gente está aqui, mas enfim. Faz parte. Boa noite a todos. Boa noite.